Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos conversar sobre menopausa. Menopausa é um dos temas que mais aflige as mulheres, porque é um momento em que toda mulher vai passar, só não vai ter a sua menopausa a paciente que morrer jovem. Eu não desejo que nenhum de vocês, minhas seguidoras queridas aqui do YouTube, morram jovens. Então primeiro eu preciso definir com vocês o que é menopausa. Menopausa é o nome que se dá à última menstruação. Isso é muito importante porque não é um período, não é uma fase, é uma data. Menopausa é o dia que a mulher menstruou pela última vez, porém, a medicina recomenda que seja feito um diagnóstico retrospectivo. O que é que eu quero dizer? Dia 1º de janeiro de 2021, você que está aí me assistindo parou de menstruar. E aí você tem a idade média da mulher ter a sua menopausa entre 48 e 51 anos, aqui no Brasil. Então, se você teve a sua última menstruação de 1º de janeiro de 2021 e durante esse ano de 2021 você não menstruou nenhuma vez, em 1º de janeiro de 2022, completados um ano, a gente vai olhar para trás e vai dizer, minha querida, a sua menopausa, ou seja, a data da sua última menstruação foi de 1º de janeiro de 2021. Se a gente for pensar do ponto de vista de cronologia, a gente tem o seguinte, algumas etapas da vida da mulher. A primeira vez que a paciente ou que a mulher menstrua, essa data chama menarca. Então, menarca é o nome da primeira menstruação, assim como menopausa é o nome da última, tem um nome próprio também para a primeira que chama menarca. Aqui, aos 40 anos de idade, existe um marco cronológico. Dos 40 anos de idade até os 65 anos de idade, existe um marco cronológico que a gente chama de climatério. Então, o climatério é o intervalo de tempo entre os 40 e 65 anos de idade. Depois dos 65 anos de idade, a gente tem outra fase da vida da mulher, passou os 65 plus, que a gente chama de senectude ou senescência. Tá? Aqui, da menarca até os 40 anos de idade, a gente tem um outro momento que a gente chama de menacme. Menacme seria o período fértil da mulher, o período em que a mulher tem mais chance de engravidar. Então, do ponto de vista cronológico, é mais ou menos isso. E aqui, dentro do climatério, nós temos este fenômeno que acontece aqui mais ou menos entre os 48 e os 51 anos, que chama de menopausa, que é a parada da menstruação das mulheres. Por que é que isso acontece? Dúvidas comuns. Doutor André, eu tenho como atrasar a minha menopausa? Eu tenho como ter a menopausa só com 80 anos de idade? Se minha mãe teve a menopausa mais cedo, eu posso ter mais cedo? Então, todas essas dúvidas vão ser respondidas agora. Número 1. Ao nascimento, ela nasce com 1 a 2 milhões de folículos. Na menarca, quando a menina vai menstruar pela primeira vez, ela já teve uma atresia folicular tão grande que ela já fica, quando vai começar a menstruar, com 400 a 500 mil folículos. E ela perde 1000 folículos por ciclo. Perguntas clássicas. Doutor André, se eu uso anticoncepcional, eu retardo a minha menopausa? Não. Se eu estou grávida, eu deixo de perder esses 1000 folículos por mês? Não. Se eu estou usando pílula anticoncepcional, injeção, DIU, implante, qualquer coisa, eu deixo de ter essa perda folicular por ciclo? Não. Eu estou amamentando, eu deixo de ter essa perda? Não. Este processo de perda folicular, ele é um processo autônomo do organismo. Você vai sofrer apoptose dos seus folículos independente de qualquer uma dessas situações. O que acontece é que, ao longo da vida, a mulher vai ter uma quantidade de folículos para ser perdido.
Então, à medida que essa quantidade sai de 1 milhão para 400, 500 mil e vai perdendo 1.000 por ciclos, a paciente começa a ter uma reserva ovariana diminuída. Por isso que, do ponto de vista laboratorial, existe uma coisa muito interessante. A gente lembra que 2 hormônios eles controlam esse recrutamento folicular. Lembra da aula de ciclo menstrual? O FSH, produzido aqui pela hipófise, o Follicle Stimulating Hormone, ele vai lá no ovário produzir estradiol. E da mesma forma, quando falta estradiol, ele estimula que o FSH aumente para tentar estimular a produção maior de estradiol. O que acontece é o seguinte, do ponto de vista laboratorial, à medida que a quantidade de folículos, imagina que uma mulher que ao nascimento tem 1 milhão de folículos. Então todo o parênquima ovariano ele está com capacidade de ser recrutado. Esses folículos, que são células microscópicas, estão lá. À medida que o tempo vai passando, essa quantidade de folículos ela vai diminuindo. A mulher vai envelhecendo, vai perdendo 1.000 folículos por ciclo, ela vai diminuindo, até que ela chega num estágio que não tem mais folículos. São esses folículos que produzem estradiol. Então, isso é muito importante porque quando eu tenho uma produção de estradiol muito grande, o meu FSH ele é baixo. À medida que eu vou diminuindo a quantidade de produção do estradiol, o meu FSH vai subindo. Então, uma característica marcante dessa transição do climatério para a menopausa é que a gente tem, nesse momento, um aumento do FSH, o hormônio folículo estimulante, e uma redução do estradiol. Isso é uma característica bem marcante do ponto de vista laboratorial. E o que é que isso quer dizer? Que o ovário tem poucos folículos, está produzindo pouco estradiol e está mandando a hipófise aumentar a produção do FSH. Então, laboratorialmente, porque aí você vai me dizer assim, tá, e aquela mulher que tirou o útero com 30 anos porque ela tinha mioma? Como é que eu vou saber se ela parou de menstruar? A menopausa dela é ali com 30 anos? Não, porque você não tirou os ovários. Né? E quem controla a menopausa não é o útero, é o ovário. A sua produção de estradiol é ovariana. E o marcador de menopausa é a ausência de produção de estradiol pelo ovário. Então, para as pacientes que tiraram o útero por alguma condição, teve um câncer jovem ou tinha mioma e tirou o útero, a gente precisa disso, identificar e dosar o FSH, que geralmente estão em níveis acima de 35, e o estradiol está menor do que 20. Então esse padrão de dosagens hormonais é um grande indicativo de que a menopausa chegou ou que está próximo. E aí é muito interessante, porque o FSH ele atua a nível central, aumentando a liberação de noradrenalina. Tá, e essa informação serviu para quê? Sabe os famosos fogachos que as pacientes apresentam, aqueles calorões daqui para cima, que deixam ela pingando de suor, que acorda durante a noite, que incomoda muito? Eles são decorrentes desse aumento do FSH, estimulando a noradrenalina a nível do sistema nervoso central, do hipotálamo. Então, é muito interessante porque os sinais e sintomas eles também decorrem disso. E a queda do estradiol é o grande responsável pelo ressecamento vaginal, pela diminuição da lubrificação, pela perda do viço da pele, pela maior flacidez, pelas perdas urinárias, porque o esfíncter da uretra depende de estradiol para funcionar de forma adequada, pela irritabilidade, pela insônia, pela impaciência, pelo risco cardiovascular aumentado. Tudo isso decorre da queda dos níveis de estradiol. Então, é fundamental o risco aumentado, por exemplo, para a osteoporose. Então, por isso que é fundamental a gente avaliar que, se uma paciente não houver contraindicação, a terapia de reposição hormonal, que já foi foco de outros vídeos aqui, ela é incrível, porque a reposição hormonal ela devolve a produção de estradiol para um ovário que não é mais capaz de produzir. Infelizmente, não existe transplante de ovário. Seria incrível, se houvesse transplante de ovário, não existiria mais menopausa. Porque a menopausa é a ausência de produção ovariana de estradiol. Então, o manejo dos sinais e sintomas que as pacientes que apresentam a sua menopausa se queixam, de tudo isso que eu acabei de comentar,
eles estão diretamente relacionados à deficiência de estradiol, deficiência de testosterona, desejo sexual hipoativo, a preguiça de começar a relação sexual, a dor na relação sexual pelo ressecamento. Tudo isso decorrência do hipoestrogenismo. Bacana, né? Vocês conseguiram entender isso aqui? Entenderam que menopausa é uma data, climatério é uma fase, que a gente tem alterações hormonais ao longo da vida, existem perdas foliculares, e por isso que a natureza é muito ingrata, né? Porque a mulher nasce com 400 mil, ela perde 1000 por ciclo, ela vai menstruar e ovular 400 vezes ou 500 vezes, o que dá aí um range de 37 a 41 anos só de menstruação. Então, se a mulher teve a primeira menstruação com 10, ela vai menstruar até 51. Então, por isso que as mulheres que têm menstruações mais tardias, a primeira menstruação, a sua menarca mais tardia, elas tendem a empurrar a menopausa um pouquinho mais para frente. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. A gente volta em breve com mais e mais informações. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like aqui, de encaminhar tanto essa quanto os outros vídeos para os amigos de vocês que estão precisando desse tipo de conhecimento. E claro, não deixe de se inscrever aqui no canal. Um grande beijo. Tchau, tchau.